palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todas as coisas, ela pertence, ela é de propriedade do Criador do universo, daquele que criou e formou tudo que existe. Todavia, o homem com suas formas, com seus meios, com suas maneiras, tem tentado desfazer toda a criação, toda a formação, toda a obra feitas pela mão de Cristo Jesus. Nós estamos aqui querendo levar as pessoas a não duvidarem das coisas que existem, mas antes queremos trazer uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo, sobre aquilo que estamos querendo, sobre aquilo que estamos desejando. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo da sua história, pouco mais de 2020 e poucos anos, ela vem sofrendo ano a ano mutações. A igreja cristã mais antiga que temos, que é a Igreja Católica, ela precisou e tem precisado se moldar, se adaptar às novas formações, aos novos moldes, às novas maneiras, às novas técnicas, aos novos conceitos que a cada dia é colocada, que a cada dia é implantada pela sociedade, para não se perder, para não cair no esquecimento, para não ser ignorada pelo tempo. De igual forma, a ideia do padre Martinho Lutero, com as suas 95 teses, de que a igreja pudesse reconhecer o seu erro e voltar à sua vida, voltar ao seu caráter, voltar à sua formação, somente para a Escritura Sagrada, acabou com o tempo sendo englobada pelos novos conceitos, pelas novas ideias, pelos novos teólogos, cada um com a sua mente, cada um com a sua ideia, cada um com a sua formação. E isso que vemos são inúmeras igrejas protestantes, repletas de pessoas que sequer sabem a razão, a formação, da onde que vem aquelas pessoas, da onde que são formadas todas aquelas ideias colocadas por homens, e chega uma condição, e assim, e dessa maneira, o que era para ser uma volta à palavra, o que era para se
reconciliar com as Escrituras Sagradas, vem ao longo da história se perdendo por conceitos, por filosofias, por teologias que têm feito muitos cristãos se perder, ficar sem sequer conhecer verdadeiramente o seu Senhor, o seu Cristo, o seu Deus, aquele que há de lhe trazer salvação, por causa de um conceito, por causa de uma ideia que um homem tem criado, por causa de uma ideia que um homem tem formado, e que de fato não traz relevância para a nossa vida para com Deus. Se eu acredito que através de objetos eu posso obter do meu Deus, do meu Cristo, a salvação, eu estou menosprezando o que foi feito, o que foi realizado pelo Senhor na cruz do Calvário. Não podemos, em hipótese alguma, não podemos em nenhuma maneira deixar de seguir as orientações da Bíblia Sagrada para seguir uma teoria de um homem ou até mesmo os nossos próprios instintos. Quantas vezes que você passa de frente a determinados templos, né, pentecostais, e aqui podemos dizer sobre a Igreja Universal, que é o grande símbolo da teologia da prosperidade, e ali você vê irmãos que, presos na sua ignorância, presos por falta de conhecimento, por falta de busca, de procura, de orientação do Espírito Santo, acredita que ali, através de dízimo, de oferta, de sacrifício, eles podem obter, eles podem extrair de Cristo todo o benefício que quer, que é desejo da sua alma. Ora, será que ele não percebe que enganoso é o coração mais do que todos os homens? Mentiroso é a nossa alma mais do que todas as pessoas. E mesmo assim eles frequentam esses locais em busca de obter satisfação aos prazeres da sua carne, aos prazeres do seu ego. Quantas vezes precisamos falar, quantas vezes precisamos ler, quantas vezes será preciso o Senhor nos revelar que todas as coisas pertencem ao Senhor. A Igreja Protestante critica muito a Igreja Católica por questões do simbolismo religioso com relação a santos, com relação à imagem, a esculturas, mas ao mesmo tempo estão aprisionados em conceitos que lhe extrai dele a sua fé, que lhe extrai deles o seu dinheiro e não lhe aproxima do Senhor, não lhe traz paz, não lhe traz consciência, não lhe traz aproximação do Senhor Jesus Cristo.
Não podemos ser falsos, não podemos ser hipócritas de acreditar que o fato de eu não ter uma imagem, um sacrifício, um crucifixo, um terço, a minha intimidade, a minha comunhão com o Senhor, ela é mais forte, ela é mais viva, ela é verdadeira. Ora, a salvação em Cristo Jesus, ela se dá de meio individual, ela não se dá por meio coletivo. Não há registro na Bíblia, não há registro na história do cristianismo. Pessoas que foram salvas coletivamente. Uma coisa é nós como igreja viver em comum. Mas o viver em comum como uma igreja é cada um vender o que tem. E ali vivemos em comunidade onde o que é meu é seu, o que é seu é meu e que tudo é nosso. Não é um tomar lá da cá, não é uma vida de ostentação. Quantos cristãos que vivem hoje, que são instruídos por falsos profetas, como Edir Macedo, como Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Silas Malafaia, Esther Hernandes, que ensinam que as pessoas têm que ter o melhor, que elas têm que conquistar os melhores, sem falar nos pregadores coaches que vemos por aí, que se diz ser cristão e quer ensinar você a ganhar dinheiro, como o caso do Pablo Marçal. Tem uma menina, uma jovem adolescente da Assembleia de Deus, eu não me recordo aqui o nome dela, mas ela é o marco da nova geração, da lacração, tudo que vai falar, dizer que ser pregadora, mas o seu ensinamento, a sua pregação está baseada em coisas materiais, ela não baseia o que fala na Bíblia Sagrada, ela não baseia a sua fala, os seus ensinamentos na Bíblia, mas nos objetos. E está recebendo um cachê aí de 5 mil, 6 mil. Ora, a palavra de Deus nos foi dada gratuitamente. E pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus, também devemos assim nos comportar, de modo que gratuitamente, sem cobrar nada, possamos pregar, possamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fim de alcançar aqueles que pelo Senhor Jesus Cristo já lhe foi escolhido ainda no ventre da mãe deles. O cristão hoje está se perdendo, está dando valor às coisas materiais e não valorizando quem criou a materialidade, quem diz que haja e as coisas aconteceu. Não podemos nos prender, não podemos valorizar mais o mundo, não podemos valorizar mais o materialismo do que a palavra, do que o Evangelho, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Quer seja imagem, quer seja propósito, quer seja voto, quer seja dízimo, quer seja oferta,
qualquer coisa que você busque no Senhor, que não seja a própria presença do Senhor para a sua vida, é idolatria, não é comunhão. Enquanto ficarmos presos nos conceitos religiosos, enquanto ficarmos frequentando templos erguidos por mãos de homens, estaremos presos, estaremos expostos ao materialismo, estaremos expostos à enganação, estaremos sujeitos à falsidade teológica, porque quando a pessoa passa por aquilo que ela não é, ela está cometendo o quê? Uma falsidade ideológica. Então é isso que muitos que se dizem hoje cristãos estão vivendo. Eles dizem ser cristão, mas a sua vida não condiz, porque estão baseando nas coisas deste mundo, estão baseando as suas vidas no materialismo, no seu egoísmo, na sua própria vontade, e esquecendo que o que realmente importa para o seguidor de Cristo Jesus, para o que realmente importa para aqueles que creem que Cristo Jesus é o Deus absoluto, o Yahvé, é estar na sua presença. Você pode pegar o homem mais rico do mundo e vai, se ele se encontrar com câncer em estado terminal, onde ele só terá alguns dias, talvez meses de vida, e a medicina, através do dinheiro, não é capaz de fazer nada. E se você perguntar para essa pessoa se ela trocaria toda a sua fortuna para ser curada, com certeza ela diria: sim, eu daria todo o meu dinheiro para receber a cura. Quanto mais nós que temos a chance, temos a oportunidade de viver na presença do Senhor Jesus Cristo, não como criatura, mas como amigo, como filho, e estamos jogando fora, estamos deixando para trás por causa de coisas que não condiz, por causa das nossas próprias vontades. Ora, não podemos viver, não podemos desejar, não podemos ficar focado nas coisas deste mundo, porque quanto mais você foca nas coisas deste mundo, mais você se perde, mais infeliz você se torna. Quem quiser ser feliz, quem quiser sentir o gozo da verdadeira felicidade, o êxtase da alegria, ele precisa se desprender das coisas deste mundo, ele precisa abrir mão da materialidade, do positivismo e viver Cristo. E viver Cristo. Essa é a felicidade que transforma o homem. Essa é a felicidade na qual fez com que os apóstolos fossem entregues à morte sem temer, felizes, orgulhosos pelos açoites, pelas pedradas, pelas calúnias. E porque hoje desejamos ser diferente
E porque hoje queremos ser o Todo-Poderoso, o cara que faz acontecer, a pessoa que extrai de Deus o melhor para si. Ora, o Senhor Jesus, ele não foi rico, ele não viveu na luxúria, nasceu numa família humilde, foi parido no cocheiro, na manjedoura, como queira dizer. Viveu a sua infância, não relata como foi a sua infância, mas provavelmente aprendeu com José a profissão de carpinteiro. Mas isso a gente não podemos de maneira alguma confirmar, porque a Bíblia não nos traz. Mas podemos imaginar que, pelo seu pai ser carpinteiro, ele deva ter aprendido o ofício. Quem sabe? Mas a única coisa, a única certeza que temos é que já na fase adulta, ele viveu como peregrino, pregando o evangelho da salvação, curando quem era preciso, demonstrando amor a quem precisava, sendo o amigo, o companheiro fiel, o ajudador, o profeta. E assim foi o Senhor Jesus Cristo, até estar consumado a sua morte na cruz. E quando retirado, precisou-se de um dos seus discípulos com poder aquisitivo, chamado José de Arimateia, para que ele pudesse ser enterrado, porque nem isto, mesmo sabendo que era preciso passar pela morte, nem por isso o Senhor Jesus Cristo havia ordenado aos seus discípulos para que fizesse para ele um sepulcro. Na sua última Santa Ceia, na sua última refeição, realizada com os seus discípulos, ele também não fez nada que trouxesse financeiramente fosse extraordinário, mas antes contou-se com o apoio de cristãos, pessoas, seguidores, que aproveu toda a estrutura precisa e necessária para que ele pudesse estar realizando ali com os seus discípulos, seus apóstolos, a uma última refeição. Ao que então, o que podemos dizer, o que podemos falar, se todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo assim também agiu, assim também se comportou, não buscando para si o que era preciso, o que era necessário. Mas antes, esperou-se no Senhor a oportunidade, a chance de poder ter o que estava precisando,
E nenhum deles reclamou, antes pelo contrário, foram gratos ao Senhor Jesus Cristo por lhe haver provido aquilo que ele estava precisando, aquilo que ele estava necessitando. E assim também nós devemos ficar, nós devemos ser, nós devemos viver. Então, quando um cristão se agrega a uma igreja, quando um cristão se filia a um templo religioso, às vezes por medo, porque se eu não for para a igreja eu não serei salvo, às vezes por interesse pessoal, porque se eu não der o dízimo, se eu não der a oferta, eu não vou ter do Senhor a riqueza que eu estou querendo, como aquela casa, aquele carro, aquela promoção na empresa, um aumento de salário. Não podemos viver assim. Temos que entender que todas as coisas foram criadas, foram formadas e pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E Ele dá a quem quiser, a quem lhe for de interesse, para que em tempos oportunos essa pessoa possa usar o benefício concedido, recebido do Senhor em prol do ministério, do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa reconciliação com Ele. Ele, como Deus vivo, como Deus Altíssimo, em forma de homem, quitou a nossa dívida para com Ele, perdoando os nossos pecados. Mas o que é reconciliação? É um ato ou o efeito de reconciliar, reacomodar as pessoas, a reacomodação entre pessoas. E é isso que o Senhor fez conosco através do seu sacrifício. Ele nos reacomodou ao seu lado, na sua presença. Ele fez entre nós e Ele uma conciliação, onde o autor da ação que era contra nós, o próprio Senhor Jesus Cristo, veio a nos perdoar pelas calúnias, pelas injúrias que cometemos contra Ele através do pecado, levando assim um arquivamento de um processo onde, nesse caso, o Ministério Público era o Satanás, na qual ficava ali diante do Senhor, dia e noite, nos acusando, falando
para o Senhor Jesus Cristo aquilo que estávamos fazendo, que era contra, que era desfavor a nós, a fim de que assim pudéssemos ter o mesmo destino na qual ele teve, o mesmo destino na qual está preparado para ele, que é a morte eterna. A reconciliação de Cristo Jesus foi a nossa restauração para com o Senhor. Estávamos separados judicialmente devido ao pecado cometido contra o Senhor, e agora estamos novamente sendo restaurado no lugar que nos é de direito, o benefício que nos foi concedido ainda em Adão e perdido ainda em Adão, mas que agora em Cristo Jesus, como homem crucificado, somos restaurados para viver eternamente com Ele, para Ele. O que dizer da nossa reconciliação para com o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa renovação, a renovação da nossa confissão, a nossa devoção feita ao Senhor Jesus Cristo, mas perdida através do pecado? Ou seria a nossa admissão num ato solene realizado na cruz do Calvário? Éramos pessoas perdidas, vazias, longe de Deus, viciadas no pecado, mas que agora estamos reabilitados a estar na presença do Senhor Jesus Cristo. O que podemos dizer da reconciliação? Que é um ato pelo qual o Senhor Jesus Cristo reconciliou nós como homem a Ele como Deus? De fato é verdade. Todavia, quando não obedecemos, quando não fazemos a vontade do Senhor Jesus Cristo, estamos fazendo algo oposto. Estamos vivendo em desavença, em desunião. Ora, o que dizer? Precisamos viver diretamente, precisamos viver verdadeiramente ao lado do Senhor Jesus Cristo. E isso não depende de estarmos ou não filiados a uma igreja, de estarmos ou não devotos ou não a alguma santidade. Mas a nossa reconciliação com Cristo Jesus se deu na cruz do Calvário.
E ali, na cruz do Calvário, está sepultado o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, para que assim possamos nós vivermos em plena liberdade, obedecendo somente ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que não mais venhamos nos sentir vergonha, avergonhado, acanhado, constrangido diante do Senhor Jesus Cristo, mas que possamos ter a ousadia de chegar diante dele, assim como o rei Davi fazia diversas vezes, e conversar com ele, explicando a ele que mesmo baseando a nossa vida na Bíblia Sagrada, muitas das vezes erramos e pecamos, e que precisamos que ele possa ser conosco, porque não somos dignos, não somos merecedores, mas precisamos que ele nos fortaleça, que ele seja conosco a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Mas para que isso ocorra, é necessário que estudamos a Bíblia Sagrada, que fazemos diariamente a leitura da Bíblia Sagrada. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, que habita em nós, for nos revelando, possamos aplicar nas nossas vidas. A cada raiar do sol, a cada noite de luar, mas que possamos viver a verdadeira reconciliação com Cristo, que é a cruz do Calvário. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 11, está escrito: e não somente isto, mas também nós regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Repetindo, e não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Não é o fator religioso, não é ser membro de igreja católica, protestante ou ortodoxa que há de nos trazer, que há de fazer com que tenhamos comunhão, que tenhamos paz com Cristo Jesus, que tenhamos intimidade com Yahvé, o Deus absoluto. Mas a cruz do Calvário, aquela que estava preparada para cada um de nós, tanto que você buscar no dicionário o significado do nome Barrabás, você vai ter uma surpresa, você vai descobrir que Barrabás significa Filho de Deus. Ou seja, o próprio Deus se fez homem,
aceitou ser crucificado numa cruz que estava destinado para os seus filhos, que somos nós. Não perca a sua comunhão, não perca a sua intimidade, não perca a sua vida, o seu relacionamento para com o Deus vivo, por causa de fatores religiosos, por causa de doutrinas criadas e formadas por homens. Mas antes, viva a liberdade na qual lhe foi cedida, viva a liberdade na qual lhe foi garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que assim, com a sua morte, pudéssemos ter vida e liberdade diante dele. Que hoje possamos crucificar o nosso eu, o nosso materialismo, a nossa religiosidade aos pés da cruz do Calvário, para que livre, leve, solto, possamos viver o verdadeiro relacionamento, a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade, a verdadeira experiência na qual o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus Cristo. Pois é chegado o dia, e não demora, que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Mas que igreja é essa que o Senhor irá vir buscar? Será que é a igreja católica? Será que é a igreja protestante? Não. A igreja na qual o Senhor Jesus Cristo está para buscar e não demora é você, é eu, somos nós, que de maneira individual obedeceu às Sagradas Escrituras, obedeceu o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, quer seja relatado, quer seja escrito pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, revelado a nós através do seu Espírito Santo. Que assim possa ser, que assim possa acontecer, possa realizar na vida de cada um de nós, para que uma vez vivendo em Cristo, estando em Cristo, estando com Cristo, possamos alcançar o benefício de morar, de estar ao seu lado por toda a vida. Que hoje cada um de nós possa escolher e decidir o que quer, se é viver ao lado do Senhor Jesus Cristo, sendo-lhe obediente, fiel, ou viver conforme as práticas, os dogmas, as doutrinas religiosas, na qual nenhuma pode nos aproximar de Cristo Jesus. Contudo, há de nos afastar. Não sejamos isto, não sejamos falsos, não sejamos hipócritas, mas que possamos viver verdadeiramente ao lado do Senhor Jesus Cristo, a fim de que uma vez ao lado do Senhor Jesus Cristo, possamos não mais viver
conforme a carne, não mais viver conforme o nosso querer, a nossa vontade, mas conforme aquele que se entregou na cruz do Calvário, no nosso lugar, a saber, Jesus Cristo é o seu nome. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos reconciliar com Yahvé, com Deus, porque Ele mesmo é o próprio Deus. Ninguém pode nos reconciliar com Deus a não ser o próprio Deus. E Jesus Cristo, Ele é o Deus vivo. Ele é o Messias na qual os judeus esperam. Ele é o Redentor para toda a humanidade que nele crê. Que nunca venhamos duvidar do nosso Deus absoluto, Criador, Formador de todas as coisas, benéfico, que quitou, que pagou a nossa dívida para com Ele, com a sua própria vida, para que uma vez estando nós reconciliado através do seu sangue, através da cruz, pudéssemos hoje viver em total liberdade, pregando o Evangelho de forma livre, sem explicar, sem a necessidade de convocar, de convidar pessoas para se tornar afiliadas a templos religiosos, que alguns deles não passam de sinagoga de Satanás. Que sejamos essa a nossa vontade, o nosso querer, uma vez que precisamos dessa reconciliação com Cristo Jesus para podermos herdar um lugar no novo céu, na nova terra, que está nos sendo preparado pelo Senhor Jesus Cristo. E que assim possamos viver dia após dia, de forma que não viemos a focar nas doutrinas que homens têm ensinado, mas só a escritura, só a fite, somente a escritura sagrada, somente a fé, a certeza, a convicção de que em Cristo somos mais que vencedor, de que em Cristo temos o direito, a oportunidade de morar eternamente ao seu lado, e que assim seja, que assim possa realizar na vida de cada pessoa que diz ser cristã. Que possamos verdadeiramente viver a experiência na qual o Senhor tem para conosco, na qual o Senhor quer, deseja, preparou para cada um de nós. Que não venhamos a ter dúvidas, que não venhamos a temer, mas que possamos ser libertos das práticas religiosas, do conceito religioso, para assim podermos estar reconciliado, estar constrangido a viver mediante ao seu sacrifício eternamente ao seu lado.
ao lado do Senhor Jesus Cristo.